muito bem, meus caros. Muito bem. Olha, espero que vocês estejam aí todos ótimos, né? Bem dispostos, animados, né? Aqui eu ando até relativamente alegre, né? Porque, assim, com essas chuvas todas dos últimos dias, né? A temperatura caiu um pouquinho, né? E, bom, quanto mais amena a temperatura, mais fácil é viver, né? Olha, eu sei que eu tenho abandonado vocês, mas vejam, eu ainda não consegui realizar o milagre da ubiquidade, né? Não consegui estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, né? E nos últimos dias eu precisava dar mais atenção ao YouTube, porque o canal estava lá abandonado há várias semanas, né? E eu também tinha vários alunos para atender e leituras para realizar, né? Então, enfim, muitas vezes a vida é assim mesmo, né? Quer dizer, as coisas se acumulam e a gente precisa priorizar esta ou aquela questão. Mas a minha ideia, o meu plano é gravar semanalmente um áudio para vocês, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir retomar os áudios todos os dias. Então, eu pretendo dividir as coisas. Quer dizer, um áudio aqui e um vídeo no YouTube todas as semanas. Tá? E eu estou me organizando para isso. Estou me organizando. Bom, mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algumas ideias que eu tive a partir de uma pergunta que me fizeram lá no Instagram ontem. Né? A pessoa dizia ter muitos problemas de adequação vocabular. E que então ela gostaria de saber o que ela poderia fazer para superar essa dificuldade. Né? Bom, responder uma pergunta no Instagram nem sempre é fácil, né? Por dois motivos. Quer dizer, primeiro, o espaço exíguo de que o autor da pergunta dispõe. Né? Quer dizer, ele precisa concentrar lá a sua dúvida em poucos caracteres, né? O que muitas vezes torna a pergunta um pouco dúbia, um pouco ambígua, né? Quando não até mesmo incompreensível. Né? E depois, bom, depois quem está respondendo também enfrenta problemas. Né? Quer dizer, eu preciso entender o que a pergunta expõe. Né? Depois, se a pergunta é muito ampla, eu preciso encontrar uma forma sucinta de responder. Né? E muitas vezes também preciso consultar aí uma bola de cristal para conseguir captar, né, qual é a real dificuldade da pessoa, né? O que a pessoa está realmente dizendo, né? E, bom, é mais ou menos o caso dessa pergunta sobre adequação vocabular. Né? Aparentemente, ela parece muito simples. Tá? Quer dizer, num primeiro momento, a resposta parece ser óbvia. Né? Se a dificuldade se relaciona ao exercício de encontrar a palavra mais adequada, bom, não tem outro caminho. A pessoa precisa se habituar a ir ao dicionário, né? Verificar as acepções todas da palavra e então escolher aquela que mais se aproxima do que ela pretende dizer, do que ela quer expressar. Né? Bom, mas vejam só, quer dizer, se a solução fosse assim tão simples, né? Todo mundo escreveria ótimas redações. Todo mundo até poderia ser escritor. Né? Quer dizer, o problema é que na escrita as coisas não acontecem assim, de forma mecânica, como se você apertasse um botão e tudo se resolvesse. Né? E por que as coisas não são assim tão simples? Porque a escrita é o reflexo do seu pensamento. Quer dizer, escrever não é um ato ou uma prática ou um exercício que está desligado do seu pensamento. Tá? Quer dizer, escrever não é uma questão que se resume a você ser ou não alfabetizado. Tá?
ou que se resume aí a você dominar certos conjuntos de letras e colocar eles numa ordem relativamente compreensível. Tá? Assim, até pode ser. Né? Então, por exemplo, se você chega para uma criança e pede para ela dizer o que, que ela acha da mamãe dela, né? E ela responde, é linda. Né? Quer dizer, ou quando você pergunta para essa criança, né, o que é aquilo, apontando para uma casa, né? E ela diz, uma casa. Quer dizer, é evidente que por debaixo dessas frases tão simples, né, há um complexo sistema de cognição, ou seja, de percepção, de conhecimento. Né? Essas simples frases são resultado de um processo por meio do qual, né, a criança adquiriu determinado conhecimento. É um conhecimento que possibilita que ela ligue na sua cabecinha uma determinada estrutura real, né, a um vocábulo que, por algum motivo, que ela não sabe qual é, né, por algum motivo é casa. Né, e não é colher, ou arroz, ou vento. Não. Quer dizer, aquela estrutura real, né, arquitetônica, aquela coisa ali que ela está vendo construída, aquilo é casa. Bom, da mesma forma, ela consegue fazer uma associação um pouco mais sutil, né, quando diz que a mãe é linda. Quer dizer, ela sabe que esse adjetivo tem uma carga positiva. Né, e sabe como? Sabe de maneira empírica, ou seja, com base na sua própria experiência e na pouca observação que ela é capaz de realizar. Né? Quer dizer, certamente, se os pais se acostumaram a dizer que ela, né, supondo que essa criança é uma menina, né, se acostumaram a dizer para ela que ela é linda, né, e ela associa essa palavra ao carinho dos pais, à forma como os pais a abraçam e beijam e acariciam quando dizem que ela é linda. Bom, e ela também pode ter visto o pai acariciar a mãe, né, e dizer minha linda, ou como você é linda. Enfim, ela certamente não tem a definição clara do que o adjetivo expressa, mas ela sabe que é uma palavra carregada de positividade e que reafirma uma série de comportamentos que são agradáveis, aconchegantes, de alguma forma prazerosos. Né? Bom, mas acontece que esse é só o primeiro passo no uso das palavras. Né? Quer dizer, quanto mais a nossa criança crescer, maior será o volume de palavras que ela poderá usar, né, para expressar sentimentos positivos e agradáveis. Né? E ela também vai adquirir aí um conjunto de expressões, de vocábulos, para expressar sentimentos negativos, né? De contrariedade, de recusa, de crítica, de desacordo em relação ao que acontece à sua volta. Então percebam que esse processo de cognição vai se tornando cada vez mais complexo. Né? Quer dizer, mesmo que a nossa criança não seja alfabetizada no futuro, a experiência da vida, do dia a dia, da relação com as pessoas, vai dar a ela instrumentos para tornar a sua comunicação eficiente. Tá? Então, quer dizer, quando eu tinha 15 anos, né, eu trabalhei aí por um período de 2 anos como alfabetizador no Mobral, né, do antigo Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Bom, e eu passei a conviver todas as noites com uma classe lá de cerca de 40 adultos, né, que não sabiam escrever. Agora, eles podiam não saber escrever, mas assim, a grande maioria conseguia se expressar com desenvoltura. Né? Quer dizer, raríssimos eram os alunos, né, que tinham aí alguma dificuldade de se expressar. E era nítido que esses poucos, bom, eles tinham algum outro probleminha de ordem psíquica, né? Tinham algum tipo de deficiência
que era superior ao que a gente pode encontrar, por exemplo, nas pessoas mais tímidas. Tá? Bom, mas algumas dos meus alunos, inclusive, eram líderes, né, daquela comunidade. Né? Não eram chefes do tráfico, não é isso, eram líderes mesmo. Eram pessoas honestas, boas, respeitadas, né? Eram consultadas pela comunidade, né? Exatamente pelo equilíbrio com que elas conseguiam julgar os problemas e pela facilidade com que elas se expressavam. Ou seja, elas conseguiam, mesmo sem estarem alfabetizadas, elas conseguiam dar o peso adequado às palavras, tá? Ainda que não pudessem escrevê-las. Tá? Muito bem. Agora, vamos voltar lá para a nossa menina. Né? Supondo que a nossa menina seja alfabetizada e tenha de começar em algum momento, né, a escrever lá umas pequenas composições, umas pequenas redações. O que vai acontecer? Bom, em algum momento ela vai ter de começar a fazer escolhas vocabulares. Né? Então vamos supor que ela está escrevendo uma redação a respeito do jardim da sua casa. E ela precisa se referir, né, às flores que, né, tem ali naquele pedacinho de terra. Né? Quer dizer, o que será que ela vai escolher? O que será que ela vai preferir escrever? Né? Quer dizer, que elas são bonitas, que as flores são bonitas, ou que as flores são perfumadas, ou que as flores são coloridas, né? Ou sei lá eu, né? Que as flores estão murchas e que elas são sem graça e que elas duram muito pouco, né? Ou que elas nascem só num determinado período do ano, né? Ou quem sabe até algo mais complexo, que elas são lindas, perfumadas e coloridas, mas que elas atraem insetos, entre eles abelhas e lagartas, e ela tem um medo danado desses bichinhos, porque uma vez ela foi picada ou foi queimada por um deles. Né? Então percebam que quanto mais o nosso arcabouço vocabular aumenta, e quanto mais a nossa relação com a realidade se aprimora, né, mais opções surgem para a comunicação, né, oral e escrita. E esse crescimento, ainda que tenha uma base empírica, né, porque a experiência, porque o contato com a realidade é inseparável do aprimoramento da linguagem, esse crescimento vai forçando a nossa menina a ter uma crescente adequação vocabular. Tá? Quer dizer, ela não dispõe mais só do adjetivo linda para se referir às coisas e às pessoas que transmitem para ela alguma sensação prazerosa. Né? Mas agora ela domina várias outras palavras. Né? Quer dizer, mas se ela tem mais palavras agora, bom, então a escolha não pode ser mais automática. Ou pelo menos não tem aquele automatismo que tinha quando ela começou a falar. Né? Então, quando perguntarem a ela o que ela acha da mãe, ela certamente vai continuar achando a mãe linda, né? Mas ela sabe que, a depender do estado de ânimo materno, né? A depender do humor, aquela beleza que era tão evidente e tão clara, pode desaparecer, né? E dar lugar e ser sobrepujada por outras qualidades, por outras características, né? Muitas vezes, dependendo do estado de ânimo da mãe, né? Muitas vezes nada prazerosas. Né? Então vejam, a nossa menina terá de escolher, né? E para fazer a escolha adequada, né, o que ela precisa? Ela precisa ter claro no seu pensamento o que ela está sentindo e o que ela quer efetivamente dizer. Tá? Então vejam que nós fizemos aqui um longo caminho até chegar ao problema central da pergunta do Instagram. Tá?
mas era necessário a gente fazer esse percurso, né? Exatamente para compreender todo o processo que desemboca, né, no momento em que, diante do papel em branco, você precisa escrever a palavra adequada. Por quê? Porque a adequação vocabular não é só consultar o dicionário, mas é, antes de tudo, saber o que você realmente quer dizer. E se não estiver claro na sua cabeça, nunca vai ficar claro no papel. E eu falei sobre isso aqui em outras vezes, em outros contextos, com absoluta certeza. Bom, mas assim, o problema da adequação vocabular, ele não termina aí. Quer dizer, o primeiro passo é, sem dúvida, responder a essa questão. O que eu realmente quero dizer? O que eu estou sentindo? O que eu estou vendo? E que palavra define com mais perfeição, da forma mais completa, este sentimento, esta certeza, esta incerteza? Mas depois surge uma outra questão, quer dizer, uma questão ainda mais complexa, né? que é a seguinte, quer dizer, para quem eu vou dizer o que eu quero ou o que eu preciso dizer? Quer dizer, este texto que eu estou escrevendo, vai ser lido por quem? Pelo meu orientador do mestrado? Por crianças? Por leitores dos quais eu desconheço completamente a idade, o sexo, a religião, os interesses? Ou não, ou o meu texto vai ser lido exclusivamente por mim, já que eu estou escrevendo um diário. Cada uma dessas escolhas pesa na adequação vocabular. E pesa na adequação vocabular também o seu objetivo ao escrever. Quer dizer, o que você quer fazer com o que você está escrevendo? Você quer mostrar um lado negativo da personalidade de uma personagem que, até aquele momento da história, vinha se comportando de maneira perfeitamente ética? Você quer convencer o seu leitor de que os seus argumentos são mais corretos do que outros? Ou você quer confundir o seu leitor propositalmente, né? Conduzir ele por uma vereda que parece a correta, mas só para mostrar lá na frente como é possível construir um raciocínio errado que tem toda a aparência de estar certo? Ou você quer só emocionar o seu leitor, despertar nele algum tipo de emoção? Quer despertar nele sentimentos bons ou ruins? Tudo isso pesa na escolha vocabular, na adequação vocabular. Ou seja, percebam o que eu estou tentando mostrar para vocês. Escrever exige um determinado grau de autoconsciência. E a autoconsciência, você só vai adquirir autoconsciência se você aprender a prestar atenção em você mesmo. Quer dizer, se você prestar atenção aos movimentos do seu próprio eu. Quer dizer, quanto maior a atenção que você coloca em tudo o que se passa no seu interior, maior vai ser a sua autoconsciência. E quanto maior e mais profunda a sua autoconsciência, mais você vai saber o que realmente quer dizer. O que você realmente quer escrever. Quer dizer, é o que o Louis Lavelle diz. Quer dizer, a escrita sempre pressupõe uma longa conversa consigo mesmo, que aspira a se tornar uma longa conversa com todos os homens. Muito bem, muito bem. Mas ainda há outra questão que nós precisamos determinar quando se trata de escolher os vocábulos corretos.
Quer dizer, nós também precisamos pensar no tipo de texto que nós estamos escrevendo. Né? Quer dizer, então vejam, uma dissertação de mestrado exige um determinado rito vocabular, né? Exige inclusive uma determinada ordem do texto, né? Exige que você use um determinado jargão. Né? Quer dizer, agora, por exemplo, se você vai escrever um ensaio, bom, o ensaio já é muito mais flexível. Né? Quer dizer, um ensaio é como que um passeio pelo pensamento. Né? Mas uma tese universitária, bom, uma tese está mais próxima aí de uma marcha forçada, né? Como se você tivesse num exercício militar. Né? E isso sem a gente pensar em todas as outras possibilidades, né? Na poesia, no romance, no conto, na autobiografia. Né? Quer dizer, para cada um desses textos, a preocupação com a adequação vocabular ganha novos contornos, desperta novas preocupações. Né? Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais, tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos supor que você tem todos esses elementos muito claros na sua mente, tá? Quer dizer, vamos supor que você já tem a resposta para todas essas questões. Então, o que poderia ser o gesto final, né? Quer dizer, o gesto de ir ao dicionário, consultar os diferentes vocábulos, verificar as suas diversas acepções, pesar com calma as escolhas que você pode fazer. Né? Quer dizer, de maneira que a escolha da palavra reflita todas as questões que eu coloquei aqui antes. Né? Bom, quer dizer, esse poderia ser o gesto final. Né? Quer dizer, agora que você tem a palavra, você achou a palavra, você finalmente descobriu a palavra adequada. Né? Quer dizer, e você sente, você experimenta aquele prazer de ter encontrado a palavra certa. Né? Quer dizer, bom, essa poderia ser a etapa final. Né? Poderia, mas não é. Não é. Por quê? Né? Porque a mera escolha do vocábulo adequado não resolve totalmente o seu problema. Né? Porque agora você precisa saber, agora que você tem a palavra, agora você precisa saber de que forma você vai organizar as palavras na frase, no período, no parágrafo. Né? Quer dizer, aqui então nós entramos no plano da retórica. Né? Não a retórica no sentido pejorativo que eu uso no meu livro Muita Retórica, Pouca Literatura. Mas a retórica enquanto arte da palavra, arte da argumentação. Ou seja, de nada adianta ter as palavras certas se você não sabe organizar elas na frase, né? Para que elas expressem com a ordem em que você as coloca e com o ritmo que elas criam, né? Para que elas expressem o que você realmente quer dizer. Então, vejam, há uma articulação específica das palavras que você escolheu. E essa articulação é inseparável das palavras que você considera adequadas para expressar o seu pensamento. Né? Quer dizer, então, nesse momento, entram na composição do seu texto todas as figuras de estilo também. Né? Quer dizer, da ironia à elipse, da aliteração à metáfora. Né? E também, quer dizer, a própria organização da frase. Porque o tom da sua frase pode dar ênfase exatamente àqueles elementos que você gostaria que não fossem percebidos ou que não são tão importantes. Ah? Muito bem, muito bem. Né? Mas eu imagino que vocês, neste momento, já estejam aí se sentindo desesperados, né? Porque assim,
Quer dizer, escrever, de repente, o problema da mera adequação vocabular, né, se transformou aí numa verdadeira guerra de Troia, né? Mas vamos então colocar as coisas de uma outra forma, tá? Vejam, é importante perceber que o ato da escrita, né, o exercício da escrita, não obriga você a ter plena consciência de cada um desses elementos, de cada uma dessas fases. Né? Quer dizer, quando você está escrevendo, você não fica se perguntando, bom, aqui então eu vou usar uma anáfora, e agora, neste outro trecho aqui, eu vou construir uma alusão. Né? E depois, bom, depois na sequência, quando eu usar uma hipérbole, bom, aí o texto vai ficar perfeito. Né? Não, é evidente, né? Não se trata disso. Quer dizer, nenhum escritor tem esse nível de consciência enquanto escreve. Né? Aliás, ter esse nível de consciência só atrapalharia a escrita. Né? Quer dizer, todo esse processo que eu desdobrei aqui para vocês, né? Quer dizer, esse exercício de desdobrar esse processo, bom, ele só tem um único objetivo, né? Quer dizer, fazer com que a consciência de vocês em relação à escrita se aprofunde, se amplie. Né? Quer dizer, de maneira que vocês estejam continuamente, né, aprofundando, ampliando a autoconsciência de vocês. Né? De maneira que vocês percebam a importância do texto nascer de uma longa conversa de vocês com vocês mesmos. Né? Isso é o principal. Né? E, claro, um outro elemento que é inseparável de tudo isso, né? A leitura. Quer dizer, ler analisando como os grandes escritores constroem as suas frases, né? Como eles desenvolvem os seus raciocínios, perceber como e por que eles usam determinadas palavras, né? Muitas vezes, inclusive, repetem essas palavras, né? E muitas vezes eles desviam a nossa atenção para questões que parecem sem importância, mas que depois, né, quando nós percebemos o conjunto da narrativa, nós vemos que aquelas questões pequenas contribuíram para criar um cenário emocional completo, né? Para criar um jogo de forças psicológicas, né, que se expressaram aí por meio do comportamento dos personagens. Né? Então vejam, quanto mais vocês dialogarem com vocês mesmos e quanto mais vocês lerem dessa forma, com esse tipo de atenção, mais a autoconsciência de vocês vai se aprimorar. Né? Mais vocês vão saber o que efetivamente querem dizer. E mais vocês vão saber não só o que vocês querem dizer, mas como querem dizer. Como querem escrever para produzir este ou aquele efeito. Tá certo? É isso, meus caros. Acho que por hoje está ótimo, né? Olha, um abração para vocês. Um bom final de semana. Abração.